Sejam muito bem-vindos ao Conexos, o podcast que conecta você a mentes que movem o mercado. E hoje comigo aqui está uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, de me conectar, uma pessoa com energia lá em cima, Mariana com Y. Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. E para dar uma breve apresentação aqui para vocês de quem é a Mariana, ela é uma palestrante, humorologista e alguém que já treinou empresas como Porsche, Nubank, Itaú, Bradesco, Unilever e SBT. Então vamos lá, Mari. Eu queria ver com você qual a sua história, para você contar um pouquinho como que surgiu até chegar no Mariana com Y, né? Toda a sua trajetória, sua história, se você teve algum perrengue, como que foi isso, lá do comecinho. Muito bom. Primeiro, obrigado por estar aqui, o convite incrível, conectar empresários, essas mentes dispostas, porque quando a gente está disposto, a gente constrói coisas, né? Eu falo que o mundo não tá ruim porque tem gente ruim, o mundo tá ruim pela indiferença dos bons. Então, se a gente está disponível, a gente está com essa mente de construção. Então, obrigada de coração. Vou ser breve, porque você sabe como é palestrante, né? Não. Se deixar, a gente entra aqui e aí gente vai domina embora. 3 horas, entra num... Era pra ser um curta, eu começo a fazer a história do Titanic aqui. Mas vamos lá, eu fui uma criança extremamente tímida, né? Eu passei por um processo muito introspectiva e fui por alguns desafios. Eu tive como se fosse um burnout ali aos 16 anos. O burnout está atrelado a trabalho, mas eu gosto de falar que é mais fácil porque eu tava com tanto estresse na minha corrente sanguínea que meu corpo parou, né? Eu parei de sentir minha perna, braço, começou a formigar. E eu achei que ia morrer. E aí eu falo, só quem chegou perto de morrer tem essa sede de viver de um jeito diferente, Igor. E ali aos 16 anos eu voltei com essa sede de viver. Então eu acredito que o grande plot da minha história foi essa sede de experimentar a vida, de colocar e de entender, e de ouvir histórias, e de querer conectar pessoas. A gente estava falando aqui antes, eu falei, não, Igor, como que eu posso te ajudar? Eu sou essa proatividade de energia, assim. E eu acredito que se deve muito a esse episódio que eu tive aos 16 anos. De lá pra cá, fui jogar futebol nos Estados Unidos. Olha só. Me machuquei, aí voltei, comecei a estudar. Porque lá eu fui pra estudar International Business. Aí não deu certo, voltei, comecei a fazer comércio exterior. Eu falei, não, isso não é pra mim. Fui, me formei em educação física. Aquelas, oi, tudo bom? Como assim, Brasil? Na educação física eu conheci a recreação. Fui aquela tia de hotel, fui guia Disney durante 8 anos, trabalhei com grupos para Disney, então a Disney me trouxe muito do que eu levo hoje para a sala de aula, muito sobre esse encantamento, muito sobre... uma das coisas que eu admiro muito é que eles abrem o parque todos os dias como se fosse o dia da inauguração. E aí eu falo pro empresário, você abre a sua empresa como se fosse o dia da inauguração todos os dias? Eu acho isso muito legal, esse ponto da Disney, né? Que eles pintam todos os né? Todo o meio fio, o chão limpo, né? Eu vi muito disso, até de uma palestra, né? Que deram lá na minha cidade, eu achei muito sensacional, que lá eles, igual você falou, eles tratam como o dia da inauguração. Sim. Então os personagens sempre... alegres, sempre impecáveis, sempre tem aquela troca, né, de personagens pra ninguém cansar e atender mal, por exemplo. Então eu acho isso muito legal. E eles fazem tudo isso de madrugada, né? Então eles pintam tudo de madrugada, limpam tudo de madrugada. Pra você chegar no dia de manhã, o cheiro da pipoca é o mesmo do cheiro da inauguração. O lugar, tudo é como se fosse... Porque encantamento não pode. Porque é meu 3º dia aqui, já... Deixa do jeito que tem tá, muita né? gente chegando pela primeira vez. Então, é o sonho de muita gente, né? Viver a magia da Disney. A magia da Disney. Não tem como eles prejudicarem esse sentimento, né? O pessoal espera a vida inteira pra ir lá. E aí chega lá e tem um episódio ruim. Pensou? E eu trago muito isso da Disney, assim. Então, a Disney pra mim trouxe essa experiência. Aí eu falo pra você, empresário, o quanto você tá encantando, o quanto você tá preocupado com as pessoas que estão chegando pela primeira vez. Tem gente que tá me assistindo pela primeira vez. Qual que é a percepção? Então, e é uma das coisas que eu levo pro meu dia a dia das minhas palestras, dos meus mentorados, é qual história você conta da sua história? Como você se posiciona, assim? Então, a Disney me trouxe isso e nesse elemento eu fiquei um tempo, voltei, comecei a trabalhar com comunicação. Trabalhei numa empresa muito incrível, inclusive um beijo pessoal da Soap, maravilhosos. Eles são uma potência em storytelling, em apresentações, oratória. E ali eu comecei a conhecer esse mundo de treinamentos. Porque eles treinavam times para falarem melhor, para se posicionar melhor. E eu comecei a me aproximar de RH...
E ali eu comecei a entender que as empresas eram formadoras também. Tem muitos soft skills e hard skills que não são ditos na escola e nem nas universidades. Então, nós, como empresários, a gente tem, não vou dizer obrigação, mas a gente tem esse direcionamento de continuar a educação das pessoas. E eu enxerguei ali naquele momento. Fui para algumas outras empresas. Em 2018, Igor, eu tive um episódio de depressão. E quando eu fui diagnosticado, eu falei, por que eu, cara? Como assim? Sou super legal. Como assim eu? Eu não tinha informação. Então, por arrogância ou por ignorância da minha parte, eu cheguei naquele episódio sem saber o que fazer. Naquele momento, eu falei, poxa, outras pessoas estão passando pelo mesmo processo que eu. Sem saber que estão passando pelo processo. Sem saber que está prestes a bater o carro. E ali foi quando surgiu a primeira lâmpada do que eu faço hoje. Eu falei, deixa eu estudar o que é. Então eu fiz a engenharia reversa daquilo. Então fui para a Índia, fiz curso de meditação durante 10 dias lá no retiro da Brahma Kumaris. Fui para o Vale do Silício fazer o curso de inteligência emocional do Google, que é o Search Inside Yourself. Fui fazer cursos de programação neurolinguística, física quântica, todos esses cursos terapêuticos. E fui para a pós-graduação de neurociência. Porque eu queria apoiar esse desenvolvimento emocional, eu queria apoiar essa consciência de como que a gente tá, antes que a conta chegue. Poxa, eu não vou curar a depressão quando ela tá aqui. Poxa, eu já posso me cuidar para que ela não chegue. Eu posso me cuidar para que a ansiedade não chegue. Eu posso me cuidar... E eu queria ir nesse lugar. E quando eu fui fazer os cursos, todos os cursos eram muito dramáticos, né? Você chorava e... Não tô falando que tá errado, mas eu falei, cara, será que pra gente evoluir tem que ser difícil? Será que eu tenho que chorar, tenho que me acabar, tenho que saber dos traumas? E ali foi quando eu peguei, resgatei o meu ponto de recreação e falei, não, a gente pode evoluir de um jeito positivo. Então, como que a gente desenvolve a nossa vida, coloca mais leveza, sem ir pro lugar da piada, né? Porque eu falo... A comédia é feita pra fazer rir, o bom humor é feito pra fazer bem. Então eu me especializei em humor de fazer bem. Então você pode ser tímido e ser bem-humorado. Você não precisa ser extrovertido, que é uma personalidade. Então eu me especializei nessa linha de humor. Então, humorologista, porque o humorista conta piada. E o humorologista, ele eleva a sensação de bem-estar das pessoas. Perfeito. Porque eu quero levar essa consciência pros times, principalmente pras empresas. Porque foi onde eu adoeci. Sim. Então, vamos dizer assim... É um canal de empatia, levar esse desenvolvimento pessoal para os times para que a conta não chegue, para que a gente tenha menos afastamento, para que a gente tenha menos turnover, para que as pessoas tenham esse prazer de viver, não é nem de trabalhar, né? Muita gente me chama, Mari, você fala de felicidade no trabalho? E eu falo, também, mas eu falo de felicidade, porque se você é feliz em qualquer lugar. Então a gente precisa trazer como que a gente se sente bem, como que a gente é leve dentro e fora do trabalho. Porque alguém que tá bem, ela vai estar bem dentro e fora do trabalho. Então eu não preciso... eu vou tratar trabalho, fora do trabalho o problema é do colaborador. Não. Deixa eu tratar ele como ser humano. Todo. Isso. Então, a minha linha em curta, né, para fazer um headshot aqui, passei por esses processos e hoje eu falo do que eu falo por um tratamento que eu passei por mim, assim. Então, hoje eu entro dentro das empresas, capacito as lideranças, tem uma metodologia que chama Light Leader, que é pra gente levar essa consciência de ser mais leve, porque a gente adulteceu e ficou chato, Igor. Pelo amor de Deus. Todo mundo... Dá pra ser mais legal, né? Dá pra ser mais tranquilo. E eu vejo muito o pessoal falando, a partir do momento que você entrou na empresa, esquece os problemas pessoais. Mas como que a pessoa vai fazer isso? É um ser humano. Sim. Então eu acredito que você entra muito nisso também. Igual você falou, tratar um todo pra pessoa produzir mais, para chegar em casa, não descontar na família, para ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais tranquila. E eu acho isso, nos dias de hoje, fundamental e com certeza nos dias futuros ainda mais. Porque hoje tá todo mundo corrido, né, Mari? Sim. Todo mundo vive no automático. Tenho que ir para lá, tenho que ir para tal compromisso. Chegou no compromisso, você vive no futuro. Sim. Né? E isso desperta a famosa ansiedade. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa ansiedade. Como que faz para o empresário que está aqui hoje conseguir tratar isso? Como que ele consegue ir aplicando ao seu time, nele próprio? Como que ele lidera? Sim, muito bom. Ansiedade tem um livro que chama Fórmula da Felicidade, do Mo Gaudat. O Mo Gaudat, no livro dele, ele fala que a felicidade, a gente só consegue sentir felicidade no agora. Eu não consigo sentir felicidade nem no amanhã e nem no ontem.
Então, se eu estou colocando a minha mente só no futuro, esse excesso de daqui a pouco, que é a ansiedade, eu não estou dando a oportunidade de ser feliz. A gente quer ler tudo, a gente quer viver tudo. Como que eu quero ser feliz se eu não estou colocando a minha mente na oportunidade, na porta que abre para a felicidade? Então, quando a gente fala de ansiedade, de fato a gente tem um excesso de estímulo que tiram a gente do agora. Então, o tempo inteiro tá chegando notificação. Falando assim, ó, você tá atrasado. Aí você abre várias abas, ó, você tá atrasado. E o que que é o atraso? O futuro te chamando. Então, pro empresário, a gente precisa ter uma consciência do tipo, isso é para agora? Em qual gaveta eu vou colocar? De qual data? Qual prazo? Aprender a falar não, aprender a desagradar alguns pontos, a gente consegue organizar a nossa mente pro agora. Mas eu acredito que o principal desafio é a gente, eu sempre falo, é marcar a primeira reunião do dia com você. Porque como você falou, a correria, o piloto automático. Se eu não desperto e falo, Mari, o que que eu quero pra Mari hoje? O mundo vai falar o que ele quer de mim. E aí eu vou ficar refém das notificações, eu vou ficar refém do e-mail, eu vou ficar refém da reunião, eu vou ficar refém dos meus clientes, eu vou ficar refém. E aí a gente tem várias pessoas que coordenam a sua agenda. Então, pro empresário, tem que falar, não, eu sou dono da minha agenda. Então, hoje, qual que é a minha prioridade? Pô, eu vou acordar, eu vou tomar meu café, eu vou fazer minha oração, minha meditação, eu vou cuidar de mim. Porque só quem tá inteiro transborda. Então, a gente se colocar como prioridade é um ponto-chave pra gente já diminuir esse excesso de futuro. Porque se a gente deixa, a agenda toma conta da gente. E aí, é o que eu falei pra você, eu tomei decisões de que agora, em dezembro, eu viajo menos. Mas foram decisões da Mari. Porque se eu deixasse, eu ia ter viagem o mês inteiro. Mas a Mariana consciente decidiu por estar presente e ter um outro caminho ali. Então, a ansiedade é esse excesso de daqui a pouco. A gente precisa convidar a nossa mente pro agora. Quantos agoras estão no seu hoje? Tem gente que vive tão pouco no agora que a pessoa que acha que o ano foi num sopro. Nossa, passou correndo. Porque você não conseguiu vivenciar experiências significativas que te desse a oportunidade de viver o agora, a felicidade de entrar e fazer memória. Então você vive só no piloto automático. Isso é cientificamente comprovado também. A gente precisa, pra gente ter essa percepção de tempo, a gente precisa criar experiências no presente para que a gente crie memórias. Senão, como você vai congelar, cristalizar algo que você nem sentiu? Nem viveu ainda. Então, a gente precisa tirar esse status, Igor, do que o estresse é chique. Eu sinto que tem um lugar do empresário que ele acredita que isso é performance. Ah, eu tô com a agenda corrida, não tenho tempo pra nada, eu não tô conseguindo dormir, eu não tô conseguindo comer direito. Isso virou status. E a gente precisa acabar com isso. Significa que talvez ele é uma pessoa de sucesso, que ele tem... Não tem o tempo, então tá dando certo a minha empresa? Aí dá certo a empresa, mas dá errado o casamento, dá errado a tratativa com os filhos, dá errado o relacionamento com o time. Então, a gente precisa voltar a entender que é um todo. Tanto que aquela maior pesquisa de Harvard, que foi feita durante, acho que 75 anos, foi o maior estudo humano já feito no planeta. Eles acompanharam durante 75 anos, acho que... Eu não lembro a quantidade, mas foram mais de 50 adultos, assim, né? E o diretor da pesquisa, ele falou, se eu pudesse resumir o que faz as pessoas felizes é relacionamentos. Então, alguém que acha que o sucesso é só o que guarda no banco, dificilmente ele vai encontrar felicidade. A nossa riqueza é o que está no banco e é o que não está no banco. Então, a gente permitir viver, experienciar essas riquezas que a gente não guarda no banco, no nosso dia a dia, Igor, eu acredito que é a grande sacada pra gente aliviar. Eu não tô trazendo aqui, não sou terapeuta, não sou psiquiatra, não sou médica. Então, se você está passando por um quadro que está te trazendo prejuízos, que você não tá conseguindo lidar, busque a ajuda de um profissional. A gente tá aqui trazendo comportamentos para direcionar a sua sensação de bem-estar. Então, o que eu poderia trazer para esse empresário é marque mais agendas com você. Né, assim, coloque você mais vezes na agenda, coloque o que você quer, onde você quer chegar, se relacione melhor, traga equilíbrio de saúde, de prática de atividade física, de sono, de alimentação. Então, assim, a gente precisa disso como um todo para a máquina funcionar. O resultado ali é só o finzinho da equação. Você acredita, Mari, que o empresário ter um hobby ajuda? É algo que ele precisa ter essa válvula de escape para
agora eu não vou pensar em negócio. Porque nós, como empreendedores, empresários, falo por mim, é muito difícil a gente desligar. Sim. É praticamente... Você vive o negócio, impossível, né? né? Que a gente fica ali a todo momento, você tem um insight, você tem uma ideia de negócio. Acredito que isso faz muito parte da natureza do empreendedor e isso não tem como desvincular 100%. Mas ter um hobby, você acha que ajuda? É bom o empresário ter? E se ele não tem, é bom ele buscar um? Eu diria que é fundamental, Igor. É óbvio que nós somos apaixonados pelos nossos negócios. Então, a gente tem aquela dopamina de buscar sempre. O que acontece é que o nosso cérebro também precisa de pausa. Tem um livro que chama Shakti, da Rajir Patel. A Rajir Patel, ela fala que o nosso corpo físico, para ele ganhar energia, ele precisa de movimento. E a nossa mente, para ela ganhar energia, ela precisa de imobilidade. Sensacional. Então, se você quer abastecer a sua gasolina com mais ideias, não é que é importante, é necessário você ter imobilidade. É necessário você pausar. É o ócio criativo. Nenhuma máquina opera 24 horas sem nenhuma parte de manutenção. Então, o empresário entender que um hobby, uma pausa, o tédio, ele tem que entender que aquilo é o abastecimento, é a troca de pneu. Entende? Assim, não dá para ficar rodando o tempo inteiro. Nós precisamos, como máquina, o corpo físico, se ele ficar o dia inteiro sentado, ele vai adoecer. E a sua mente, se ela ficar o tempo inteiro em produção, ela vai adoecer. Então, não é que é importante, ele precisa. Ah, Mari, eu não quero colocar um hobby. Pratique o nadismo, eu falo isso no meu TEDx. Coloque nadas no meio do seu dia. Quer parar e ficar contemplando nada. Ai, Mari, como é que eu faço? Nada. Mas como é que começo? Do nada. E o que eu preciso? De nada. Senta na cadeira e fica olhando o céu. Senta na cadeira e fica olhando o céu. Eu fiz uma mentoria com o Walter Longo e Flávio Tavares um tempo atrás. E o Walter falou algo que eu acho incrível, que pro empresário faz muito sentido. O empresário, ele tem um certo prazer, porque isso é da dopamina mesmo, do to-do list, de eliminar as pendências, né? Nossa. Então, a gente tem a daily com o time, a gente tem lá, minhas pendências. E é um prazer se acabar com a sua lista. Ver tudo com chequezinho. Tudo com check, eu sou incrível. O que acontece? Ele fala que o erro dos empresários é rechear a agenda das pendências e esquecer das tendências. Você precisa colocar na sua semana uma agenda para tendências. É uma frase que eu aprendi lá no Vale do Silício, que é If you don't Uber, you're gonna Kodak. Se você não for Uber, você vai Kodacar, né? Então, se você, como empresário, não ter um momento de tédio, de prazeres, de sair, de desconectar do ócio, de olhar tendências de mercado, de se relacionar, você não abastece o que a gente precisa também. Então, não é que, ai, Mari, não quero. Tudo bem você não querer, porque somos adultos e cada um faz o que quer. Com certeza. Mas eu te digo que se você colocar, você vai ser mais produtivo, você vai ter mais ideias, você vai ter mais conexões. E é aquilo que a gente estava falando antes, né? Eu acredito muito na venda de relacionamento. Às vezes você vai fazer muito mais venda jogando bola com seus clientes, ou jogando um tênis, ou jogando um golfe, do que num evento de networking. Então, perfeito. A gente precisa entender que também tem negócios. Acho que a mente do empresário não desliga nunca. Mas a gente precisa condicionar, porque não é natural, Igor, como você falou. A gente tá aqui, o seu cérebro ele já acostumou nessa alta frequência. Então a gente precisa mecanicamente colocar atividades para ele desacelerar em alguns processos, entender que aquilo é um abastecimento para ele colher frutos ali no futuro. Então eu, assim, do Mariana Achismos Legacies Institute Vozes da minha cabeça, indico a você até um hobby. Maravilha. Ô Mari, e já que a gente entrou nesse tópico, eu queria ver com você qual que é o maior erro. O maior erro que você vê nas pessoas cometendo que tentam evoluir profissionalmente. Nós temos uma audiência bem grande também, não só de empresários já consolidados, mas de empresários que estão começando. Então, quais erros você vê, né, nesse pessoal que está iniciando agora, né, que tenta evoluir e busca a todo custo tudo? Eu lembrei de 2, Igor. Um é copiar o que funciona. Perfeito. E esquecer da identidade. Eu cometi esse erro, porque em alguns momentos eu falei, não, mas isso as pessoas já estão fazendo assim, deixa eu fazer igual.
E aí eu percebi que isso vira uma commodity barata, e o mercado te paga pouco e você briga com todo mundo. Perfeito. Então, para mim, o principal erro é porque nunca ninguém fez você ter medo de arriscar a sua identidade. Então, eu colocaria ali uma dose de coragem para o empresário arriscar algumas coisas. Então, ser tendência, romper barreiras. Vai ser criticado? Vai. Porque eu falo, né? O prego que se destaca é o que toma martelada. Com certeza. Então, sempre que você for fazer algo que ninguém viu, as pessoas vão achar que você tá doido. Só que a partir do momento que você começa a dar resultado, as pessoas vão começar a chamar você de visionário. Uhum. Nossa, eu sempre gostei no Igor. Eu sempre acreditei Sempre nele. acreditei. Mas no começo daquela ideia que é só sua, as pessoas vão falar, nossa, nada a ver. Imagina. Eu, nas minhas palestras, eu uso uma roupa que é um macaquinho com uma capa. Uhum. E eu lembro que quando eu tive a ideia de criar uma empresa para levar humor para dentro das empresas, 99%, eu não vou falar 100%, porque minha mãe confiou em mim. Sempre tem a mãe, né? 99% dos meus amigos falaram, Mari, é muito legal, mas não faz isso pra dinheiro não, cara. Faz de hobby, faz pra social, ninguém vai te pagar, cara. 99%, mas assim, todo mundo colocou água na minha groselha, assim. Falou, não vai dar certo, as pessoas não vão pagar. As empresas, elas querem falar de vendas, de negociação, elas não querem falar de humor, Mari, isso não vende. E eu falei, tá, rimos muito, já são quase 900 empresas atendidas. Olha só. Mas se eu tivesse ouvido aquela voz, como eu ouvi uma pessoa que eu admirava muito, falou, Mari, é muito legal, mas eu não te compro. Aquilo pra mim até hoje eu falo, cara, como assim? Você é a pessoa que me conhece. E ali, com aquilo, eu falei, eu preciso mostrar pro mercado como é que se faz. Então, uma das coisas que eu aprendi com isso de identidade, que a gente também tem que tomar um cuidado, que eu falo muito pros meus alunos, né, Igor? Cuidado pra não mirar na autenticidade e acertar o brega, sabe? Uhum. Também tem essa isso, linha, calma, né? Tem que essa tem linha. um lugar pra trabalhar ali. E como que a gente vai pra autenticidade? A gente resolver problemas reais. Então, por exemplo, como que eu, Mari, eu tinha a capa, que ela sozinha poderia cair no brega, mas o que eu fiz? Eu entrei não com humor, eu falava de inteligência emocional. Perfeito. Curando estresse, ansiedade, fofoca. E quando eu entrava, eu falava de humor. E aí depois eu falava, tá vendo como o humor levou o seu time a chegar a esse resultado? Então a gente precisa bater em resultados reais. Eu falo que pra gente hackear o sistema, a gente precisa se parecer com ele. Então, pra você colocar a sua identidade, que eu acho que esse é um dos erros que os empresários cometem muito, de ser todo mundo igual. De você, mas isso funciona, então eu vou usar essa roupa, vou falar desse jeito, porque é isso que funciona. Quando a gente copia, a gente é barato. Quando a gente começa a dar resultado com a nossa autenticidade, hoje eu sou uma das palestrantes que tem menos seguidores e que tem o preço de palestras de pessoas que têm 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Porque eu encontrei no humor uma maneira de falar de saúde mental, de falar de inteligência emocional. E defendo a minha tese de que dá pra falar sério sem ser sério. Então, você empresário, defenda a sua tese. Qual que é a sua tese da sua empresa? O que a sua empresa defende no mundo? Mas isso tem que ser autoral, Igor. Tem que ser da alma, assim. Do tipo, você não pode colocar pra inteligência artificial responder o que a sua empresa defende. Qual é a minha missão, chat? Qual que é a minha missão, chat? Então, eu, Mário, eu falo que dá pra falar sério sem ser sério, que meu bom humor não anula as minhas competências, que a gente pode, sim, ser leve e entregar resultados. Então, o que eu fui? Somando patentes. Então, é óbvio que hoje ter 8 livros publicados, ter um best-seller, que é o Soft Skills, ser TEDx Speaker, atender marcas, isso facilita muito a minha vida. Mas a gente tem que lembrar que a Mariana lá atrás começou sem isso. Eu consegui o meu primeiro contrato na Móvel, o iFood, sendo a Mariana que queria falar leve. E eu fiz um post essa semana, inclusive, no LinkedIn, falando disso. O iFood acreditou nisso, porque o iFood falou, a gente quer esse tipo de tom. Ou seja, se eu não tivesse sido autoral, o iFood não ia me ver, porque eu não tinha currículo. Mas eles queriam alguém com rebeldia, com leveza e com a expertise que eu tinha de inteligência emocional. Perfeito. Então, a minha autoralidade combinando o mercado, então não dá pra você resolver um problema que o mercado não tá querendo resolver. Sim. Tem que ter uma dor latente do mercado. Perfeito. Entender que essa autenticidade, você vai hackear o sistema se parecendo com ele. Porque se você não parecer com ele, você vai ser o rebelde sem causa. As pessoas não vão te chamar pra sentar à mesa. Tem que saber jogar o jogo.
as pessoas não vão te chamar pra sentar na mesa que você precisa. E aí, pra mim, assim, você ser um rebelde sem causa, você não tá mudando o mundo. Eu preciso me parecer com as pessoas, porque eu consigo falar com as pessoas que não querem me ouvir o que elas precisam ouvir. Então, esse é um erro muito comum que eu vejo, assim, principalmente em estar começando um negócio, de copiar pra dar certo. Aí, quando eu ganhar uma atração, porque é sempre assim, quando eu tiver um dinheiro eu vou. Esse sim nunca chega. Sim. Então, pra mim, pra você romper a bolha, precisa ter essa dose de coragem, de autoralidade, de autenticidade, resolvendo um problema real e se parecendo com o sistema. Perfeito. Então, eu acredito que esse é um dos erros. E um outro erro, ele casa com o que a gente estava falando antes, que é essa cultura que a gente tem hoje, principalmente do empresário, da cultura do aguenta firme. Sabe, Perfeito. do tipo, trabalha enquanto eles dormem, vamos lá, você dá conta. Quem não dá conta... Trabalha 24 horas por dia. Eu vi esses dias alguém falando, é muito fácil você falar que você vai pegar leve quando você já conquistou os seus milhões. Eu não acredito nisso. Eu acredito no descanso, eu acredito na priorização da família, e aí você vai ter um crescimento orgânico e saudável. O que adianta você ter um crescimento exponencial anulando família, saúde? Você não precisa acumular esse número que todo mundo tá falando dos milhões e tudo mais. Cara, faça uma progressão real, saudável, combinada. Então, eu acho que esse é outro erro, assim, sabe, Igor? É a gente anular família, amigos. Eu sinto que a gente teve essa geração aí, vamos dizer, os empresários da pandemia. Uhum. E a gente tá vendo os frutos do que foi isso. Tá todo mundo se medicando. Por quê? Todo mundo anulou os processos de uma vida saudável. Porque, vamos colocar, era antes de estar tudo na nossa mão. Meu pai, quando trabalhava, acabava o trabalho dele, ele ia embora, o trabalho dele estava ali. Agora a gente sai, o trabalho está com a gente. A todo momento. Então, se eu não coloco as barreiras, ele vai tomar conta. E aí a gente começa a naturalizar esse processo de trabalhar 24 horas por dia. Esse, para mim, é um erro, assim, muito terrível, que eu já cometi. Colhi 28 quilos de peso na pandemia por conta disso. Eu vi que eu tava deixando de lado a minha alimentação, a minha saúde, o meu esporte, a minha família. Perdi aniversários e eu não me orgulho disso e não quero mais isso pra mim. Então, é uma postura da Mariana com Y, não acho legal, não aplaudo, não acho bonito quem fala, eu perdi muitos aniversários. Você tá perdendo sua vida, cara. Eu não vou aplaudir isso, assim, eu não quero mais ser cúmplice desse sistema que adoece o empresário. Então, assim, se você não tá vendo seu filho crescer, para. Tá errado. Tá errado. Não é esse negócio. Se você tá perdendo seu casamento, para. Não é esse negócio. Vai mudar o seu negócio. Repense. Repense seu produto. Repense. A gente não pode achar lindo a gente tá longe dos nossos amigos, da nossa família, da nossa saúde. Eu não tenho tempo pra treinar. Cara, 30 minutos. Se você não tem 30 minutos, você precisa repensar urgente o seu negócio. Porque ele não vai ser sustentável. O negócio tá ali pra te trazer bênçãos, para te trazer fruto, para você desfrutar isso com a sua família, com seus amigos. Então, a partir do momento que você não tá conseguindo isso com com a sua empresa, com o seu trabalho, igual você falou, tá errado, repense. Ele tem que te dar a vida, não tirar a vida. Exatamente. É para isso que você trabalha. Para que você quer dinheiro, né? Como todo mundo prega. É para ter tempo. Então, tem alguma coisa errada. E eu acho que também, é de achismo isso, assim. Quem falou isso foi o Murilo Gun. Eu achei muito legal. Ele falou, olha, eu conversei com a Dani, que é a esposa dele, é esse valor aqui que a gente quer. Então, meio que ele colocou não que um teto, mas ele falou, cara, isso aqui tá bom. Essa cultura do nunca chega, do eu quero, então eu cheguei no milhão, eu quero o bilhão, eu quero o trilhão. Isso também é doentio. É óbvio que a gente tem personalidade, pessoas que querem alcançar e tudo mais. Mas eu achei muito legal isso também. Do tipo, cara, qual é a vida que a gente quer? O que a gente quer colocar aqui? Eu quero esses horários. Então, por exemplo, Mari, pra eu aceitar os meus horários de dezembro, é óbvio que eu perdi contrato, eu perdi dinheiro.
Mas aquele dinheiro não era importante para o que eu queria como saúde em dezembro. Então, quais são as escolhas que a gente faz para os nossos negócios para que tudo se encaixe? Converse, troque, fale com seus sócios, fale com sua esposa, com seu marido. Qual que é o melhor negócio? Quem fez um post esses dias foi o Rony Meisler, que criou a reserva. Ele falou que o amigo dele falou, pô, Rony, tô precisando de ajuda para escalar. E aí ele falou, escalar o quê, bicho? Você já faz aí seus 3,5 milhões por ano, faz viagem com a sua família, seus filhos estudam num bom colégio, você consegue buscar seu filho na escola. Você quer escalar o quê, cara? E aí ele virou pro Rony e falou, eu não tinha essa consciência de que tá bom. A gente quer mais e mais e mais, então eu acredito que tem esse alerta. Eu não estou dizendo que é errado você querer mais, e tudo bem se você quiser. Mas eu acredito que é a oportunidade de você repensar e falar, até onde? Onde cabe? O que eu quero? Pra onde? Até quando? Até qual data? Como que a gente coloca todas essas máquinas girando com saúde, sabe, Igor? Uhum. E entendendo que, cara, às vezes não é pra todo mundo, assim. Sei lá, será que você quer ter um jato? Sei lá, você quer... E às vezes você fala, não quero. Eu tô indo atrás do quê? Então, assim, eu acredito que ter essa reunião com a gente, diariamente, é como o Walter Longo falou, a gente olhar pras tendências, a gente repensar, reorganizar, falar, cara, qual que é a minha riqueza que não tá no banco? Fazer esse ajuste, eu também acho incrível. Então, essa cultura da performance, essa cultura do sempre crescer e a gente esquecer dessa potência, assim, e autenticidade, né? São esses pontos que eu acho que são os erros principais de hoje. Você acredita, Mari, que esses tópicos de sempre querer performance, querer mais dinheiro, isso se dá, principalmente nessa nova geração, mais por conta das telas, do celular, das redes sociais? Você acha que isso é o que tem grande impacto ou tem mais alguma coisa além disso? Eu acredito que esse é um dos principais fundamentos. Porque imagina, Igor, se você tá num lugar que você não se compara com ninguém. Você acorda, sua vida é mó da hora, você tem um puta prazer em tudo que você faz e ninguém te conta que aquilo não é tão legal. Aí a gente tem uma outra vida, que você acorda, aí você olha e fala, nossa, mano, esse cara faz um monte de coisa, a vida dele é muito legal. Porque ninguém posta a merda da vida, né? Com certeza. Não posso que eu tô estrupiado. O recorte, né? E aí você é bombardeado pelo próximo passo o dia inteiro. O dia inteiro a tela tá te falando, você tá atrasado, hein? Tem muita gente na sua frente. Tem muita gente com muito mais. E eles relacionam o sucesso a esse poder de ter, a esse poder de conquista, a esse poder de você ser imparável, esse poder de você ser o tempo inteiro, você tá... A gente é bombardeado. Então, se nós não estamos conscientes de quem nós somos, a gente aceita essa identidade como o nosso próximo passo. O Karnal tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente sabe quem a gente é, ninguém ofende a gente. E pra mim é isso. Quando a gente sabe quem a gente é, isso não acelera em nada. Porque eu já sei onde eu quero chegar. Só que se você não tá consciente, aí a gente fala de uma juventude que ainda não tá com essa personalidade formada, que ainda não tem um sonho, ainda não tem a meta, ainda não tem essa estrutura de personalidade extremamente formatada. Ela coloca aquilo como onde ela quer ser, que não é ela. Então eu acredito que sim, não tenho dados para isso, tá, Igor? É o meu achismo mesmo. Sim, acredito que a tela ela influencia nesse aceleramento de personalidade, de poder, de sucesso. Eu acredito que colocamos o sucesso no mesmo lugar. A gente esqueceu de colocar outros sucessos que tem, assim. Porque ele não é clicável, ele não dá clique. Então não é legal. Não viraliza? Não viraliza, cara. Eu aqui de bermuda e chinelo, rindo com os meus primos de uma coisa idiota, fora de uma Porsche... Não é legal? Não dá clique. Então, como a máquina entendeu que dá clique, ela coloca esse poder que é muito fora da média, assim. Se você for pegar qualquer profissão ali, a gente tem pessoas que elas são topinho. Vamos trazer um exemplo, o Whindersson. Ele é o topinho de um cara que deu certo. Quantos fazem canais? Quantos? Um jogador de futebol, um palestrante, um empresário. A gente tem o topinho. A grande maioria não tá naquele topinho. Tá aqui.
como que a gente convive bem sendo média? Como que a gente convive bem na natureza ali? Na vida real, assim. Então, eu acredito que tem pouca vida real, tem muito topinho, e as pessoas todas querem dividir um topinho. Pô, tem um mundo inteiro ali pra gente descobrir. Então, eu acredito que a tela acelera, a tela, se você não tá consciente, e aí entra aí meu ponto de neurociência, né, que a tela também traz. O tempo inteiro o seu cérebro, ele tá armazenando coisas. E aí é cientificamente comprovado, depois eu posso te mandar o link pra você colocar no canal. As coisas positivas, o nosso cérebro demora 10 segundos para decidir se ele vai guardar ou não. Positiva. Então eu te elogio, o seu cérebro fala, não sei, hein, se eu vou guardar isso aqui. Dá um tempo aqui. Deixa eu dar um tempo aqui. 10 segundos. As negativas, Igor, é imediatamente. Então, se alguém te critica, seu cérebro guarda na hora. Ele não quer saber. Ele já guardei isso aqui pra mim. Se a gente não treina essa reunião com a gente diariamente, pra gente saber quem a gente é, pra onde a gente quer ir, qual que é a Mariana, qual que é o que eu sou, meu desenvolvimento pessoal, o nosso cérebro, ele tá sendo um acumulador de tranqueira e a gente tá chamando isso de mundo e a gente tá achando que isso é realidade. Então, se eu não crio mecanicamente o hobby, a reunião com a minha galera, a tendência, a leitura positivo, construtivo, eu tô criando um cérebro negativo. E eu tô chamando isso de destino. Eu tô chamando isso de vida. Por que eu tô falando isso agora? Porque se você liga a tela sem estar com essa chavinha, pô, cara, você só vai pegando um saquinho de cocô. Só vai absorvendo coisa ruim. Colocando que aquilo é verdade, aquilo é verdade, aquilo é verdade. Isso aqui é o mundo, cara. Isso aqui é o mundo, pô. A gente precisa ter esse discernimento. Então, inteligência emocional não é a nossa capacidade de controlar as coisas. É a nossa capacidade de mover a atitude. Então, quando você fala, pô, alguém é maduro emocional, não é o cara que não sente raiva. Ele sente raiva, mas ele sabe o que faz com ela. Porque pensamento a gente não controla, mas comportamento sim. Então, quando a gente direciona o nosso comportamento para o que eu quero para mim. Pô, Igor, várias vezes, a gente tá numa mesa, começam a falar de tragédia, eu saio. Porque eu não quero aquilo pro meu cérebro. Só negatividade. Eu tava no Mastermind de mulheres, inclusive uma grande amiga falou pra mim depois, que ela falou, Mário, eu só entendi depois. A gente já tinha feito uma degustação, a gente tinha falado de negócio, tava muito legal, uma energia muito boa, assim. Aí começou a acalmar, daqui a pouco começaram a falar de um crime de uma mulher que foi violentada. E eu olhei aquilo e falei, pô, 9h da noite, eu tô indo dormir. Eu falei, gente, quando acabar esse assunto, vocês me chamam. E meio que ficou aquele, nossa, Mari, sem graça, nossa, ai, não pode falar nada perto da Mari. E aí depois uma amiga minha, psicóloga, falou, Mari, eu entendi, porque, cara, a gente tava indo dormir. O que eu ia guardar pro meu inconsciente? Então, essas escolhas do que a gente vê, do que a gente ouve. Você pode ouvir uma música que vai falar de traição, só que você tem que estar consciente. Porque se você não tá, e você escuta música de traição todos os dias... Você absorve aquilo. Você tá falando pro seu cérebro que aquilo é a verdade do casamento. Então, se eu não sei o que eu quero pra minha empresa, Igor, se eu não sei o que eu quero pro meu time, eu vou olhar aquilo da tela e vou falar, isso aqui é verdade. Porque eles estão construindo a minha verdade. Então, eu acredito que a tela é extremamente uma construtora desse vazio que a gente está tendo. Porque nós perdemos o nosso discernimento de saber o que queremos pra gente. Então, eu não coloco o que eu quero. A minha empresa, ela tá sendo pautada pelo mercado. Porque eu quero que dá dinheiro. Eu quero que dá dinheiro. Porque é a minha única gasolina. É. E aí, pra mim, esse é o problema do motor. Então, eu acredito que não trago todas as verdades científicas em relação a isso, mas com esses outros pontos de referência bibliográfica, eu acredito que ela é uma peça, assim, vamos dizer, é uma inimiga da construção de autoralidade, ela é uma inimiga na construção de bem-estar, se ela não for usada a favor. Porque também dá pra gente tirar muito material bom. Tem muita coisa boa nas telas também. Tem muita coisa que a gente possa trazer pro nosso negócio, pra nossa vida. Só que a gente precisa ter discernimento. Por isso que os jovens têm tanto problema, porque eles ainda não têm o pré-frontal desenvolvido para isso. Eles estão sendo evangelizados, educados por tudo isso sem nenhum critério. Sem nenhum filtro, né? E o adulto, tem muito adulto sem nenhum filtro. Tem. Porque a maturidade, ela não tá no RG. Ela tá na nossa capacidade de perceber e direcionar, perceber e direcionar.
Então, eu acredito que um adulto com discernimento, um adulto que sabe onde quer chegar, a tela pode ser uma excelente companheira. Ele sabe a carga, ele sabe quanto tempo eu uso. Agora, se você não tem discernimento, eu acredito que ela é vilã, sim. É até um dos propósitos, legal você falar isso, Mari, desse podcast, que é levar informação, levar coisas para empresários e empreendedores que estão começando até, e já estão consolidados, para ensinar, para trazer algum insight, alguma coisa de boa com profissionais que realmente viveram aquilo, profissionais que têm coisas sérias e coisas interessantes para passar para aquela pessoa. Então, eu acho muito legal você estar abordando isso, trazendo essa visão um pouco diferente, que é igual a gente comentou, ninguém liga, ou ninguém finge que não está vendo. E eu queria ver com você, Mário, o que você mais se surpreende com o que mais as pessoas, o ser humano te ensinou, que você gostaria de ter aprendido antes, que você convive no meio de grandes empresas, pequenas empresas, o tempo todo. E o que as pessoas mais te surpreendem, o que você mais aprende com elas? Cara, o que eu mais gosto, assim, o que mais me surpreende é quando a gente é de verdade, assim, Igor. E aí, quando eu falo de verdade, é porque a gente vive num mundo de eu preciso parecer para alcançar. Eu preciso parecer para me proteger, porque senão alguém tira o meu lugar. E quando eu conheço pessoas de verdade, assim, na essência, isso me surpreende e eu acredito que é igual a Fernanda Torres falou, a vida presta. Então, o que eu gosto é uma frase que eu tenho lá na Humor Lab, que é: seja na segunda quem você é no domingo. E aí muita gente fala pra mim: Mari, você tá doido? Se eu for a pessoa do churrasco, eu perco cliente, né? E aí eu falo, não é sobre aquela pessoa do churrasco, mas é o quanto você consegue chorar no seu trabalho. O quanto você consegue reclamar no seu trabalho. O quanto você consegue, às vezes, ficar bravo no seu trabalho. Isso, pra mim, é ambiente seguro e essa segurança psicológica. E pessoas que são honestas, pessoas que são de verdade nesse sentido, Igor, pra mim me surpreende. E eu acredito que ainda é minoria, que é uma das coisas que eu levo, né? Eu defendo o bom humor, mas não o humor de ser extrovertido o tempo inteiro, de você se sentir bem. E você se sentir bem, você oscila. Você vai sentir felicidade, você vai sentir raiva, você vai sentir inveja, você vai sentir egoísmo. Quanto mais consciência você tem de que você é um ser humano que sente tudo isso e você direciona as suas atitudes, melhor vai ser o seu convívio. Quanto mais eu chegar e falar assim: Igor, aquilo que você falou pra mim na reunião, eu me senti desconsiderada, cara. Pô, aquele tom que você usou, eu me senti mal. Quanto mais a gente conseguir falar do que a gente sente, sem apontar o julgamento pro outro, a gente vai ter um mundo melhor. Então as pessoas que mais me surpreendem são as pessoas que são elas mesmas, sem ofender, sem violentar. Porque pra mim tem aquele limite, né? A pessoa fala: é minha personalidade. Eu tenho a personalidade forte, assim, sai gritando com todo mundo. Não, isso pra mim é falta de educação. Exatamente. A autenticidade pra mim é alguém que fala verdadeiramente o que sente. Fala assim: Igor, cara, você falou um negócio, fiquei com inveja, hein, cara. Eu queria estar no seu lugar. Não, gente, eu não vou dividir meu almoço com vocês hoje porque eu quero comer sozinho. E ninguém se ofender. O quanto a gente consegue ser a gente sem ofender ninguém e sem com que ninguém ofenda. Criar um ambiente seguro e falar: Igor, eu vou te contar um negócio. Cara, uma coisa que eu faço, tá, Igor? É eu, Mari mesmo. Porque todo mundo acha que eu sou festeira. Porque eu sou nerd, que todo mundo... vou chamar a Mari pro churrasco. Eu sou 0 da noite, assim. Me chama pra um café da manhã, cara, que eu vou amarradona. 2. Não me chama pra um rolê à noite que minha bateria já acabou, assim. Cara, ontem eu tive um privilégio de ser homenageada no prêmio de leveza e humor. Eu recebi um prêmio na categoria Inspiração Leveza, da Amanda. Beijo, Amanda, foi maravilhoso. E eu falei pra ela, Amanda, eu vou receber o prêmio e vou pra casa dormir, porque amanhã cedo eu tenho gravação. Porque eu não funciono à noite. Os meus amigos, eles já sabem disso. Mas no começo, eu recebi muitos problemas. Mari, a gente vai ter um jantar. Não vou, gente. Eu não me sinto bem, eu não gosto de muvuca, barulho. À noite, eu já preciso... Porque eu entendi que eu funciono assim. Então, quando alguém fala pra mim: pô, Mari, beleza, a gente se fala amanhã, esse é um ambiente seguro. Quando as pessoas ficam: ô, Mari, pô, não custa nada. Nossa, que frescura. Pô, mas todo mundo vai. Isso é tóxico. Então, trazer esse lugar, as pessoas que mais surpreendem são essas que conseguem verbalizar. E pra mim, a que surpreende mais é aquela que aceita sem julgar. Porque Carolina Nalon e Cláudio Tebas, eles falam que julgamento é igual unha, cresce. O problema é moralizar, se tá certo ou se tá errado. Então a gente precisa parar de moralizar, a gente precisa aceitar as diferenças.
A gente precisa parar de querer polarizar. Ah, você tem essa ideia, eu tenho essa, a gente não se fala. Ui. Então, para mim, as pessoas que mais me surpreendem são essas que são de verdade e elas transitam, elas não polarizam. Porque o Rei Dalio fala, né? Você quer acabar com um país, uma constituição, reparte ela ao meio. Então, quanto mais a gente se colocar nessas bolinhas e a gente se separar para se proteger, menos a gente alcança como humanidade. Então, a surpresa é sempre essa autenticidade segura, honesta, que se você chorar aqui, eu não vou achar que você é fraco. Eu não vou achar que você é inseguro. Eu falo, gente, por que será que o Igor chorou? Depois eu vou conversar com ele. Pô, Igor, tá tudo bem? Tudo. Por que as pessoas vão chorar no banheiro? Na sua empresa as pessoas precisam chorar fora da reunião, não é um ambiente seguro. É um ambiente seguro que ela fala, pô, não gostei. Só ficar brava na hora, depois volta e fala, o que aconteceu? Porque a gente sente raiva. Não tem como. O Eric Berne fala, se eu coloco algo no seu caminho que você não está esperando, você vai sentir raiva. Ou seja, a gente sente raiva o dia inteiro com e-mail, com mensagem. Normal. Então, como a gente faz a gestão, o meu trabalho de palestrante, de treinadora, como a gente faz a gestão desse comportamento é a nossa maturidade, como a gente comunica a nossa essência, como a gente comunica os nossos limites, como a gente coloca o que agrada, o que desagrada. Eu não vou agradar todo mundo. Mas o quanto as pessoas me respeitam. Eu acho que é esse o lugar, assim. Então, a surpresa da galera é ser de verdade e a gente criar um ambiente que respeite essas pessoas de verdade. Então, eu acho que são essas pessoas que ainda me surpreendem. Eu quero ver muitas outras. Eu quero fazer um exército cada vez mais pra gente ser cada vez mais autoral e mais respeitoso. Perfeito, Mari. Maravilhoso. Esse é igual a gente tá... Na verdade, tudo que a gente tá falando aqui são pontos muito importantes, muito fundamentais para os empresários. E já que a gente entrou nesse tópico, qual seria uma crença? Aquela crença, a top 1 ali, que você gostaria de quebrar pro pessoal, que todo mundo acredita, que você fala, não, essa aqui, com certeza, eu vou... tenho que quebrar essa crença. Vou cutucar. Vou cutucar. Que a gente só alcança resultados se a gente for sério. Essa é a minha maior defesa, que eu falo que o bom humor não anula as competências. Não é porque você é alguém mais legal, alguém que tem uma energia mais leve, que você se diverte, que você não entrega resultados. Você não precisa ser sério para entregar performance. Se você é sério e entrega performance, tá tudo bem, é a sua personalidade. Mas eu acredito que a gente precisa quebrar essa ideologia de que você precisa usar tal roupa, que você precisa ter, senão não vou ser levado a sério, Mari. Se eu for legal com a minha equipe, eles vão montar em cima de mim. Opa, pera. Você é levado a sério quando você entrega resultado. Acabou. Acabou. Então, a gente precisa começar a parar de confundir que quem atrapalha a reunião, fala alto. Ah, essa pessoa é irresponsável. Não tem nada a ver com bom humor. Então, pra mim, essa crença de que só o sério entrega, a gente tem que quebrar pra ontem, porque não é a seriedade que traz o resultado. É a competência. Perfeito. E você pode ser leve e entregar competência. E o mundo precisa de muito mais gente na leveza do que na pressão. Então, se a gente conseguir descomprimir isso e entregar resultados, se divertindo no processo... São 6 anos, Igor, que eu tenho Amor Lab, vai para 7 anos. São 900 empresas atendidas, fiz muitos cursos, já palestrei no Brasil e no exterior, 9 livros. Em todos esses anos, eu tive no meu primeiro, acho que no primeiro semestre, acho que até menos, uns 3 meses, eu tinha um cliente muito chato. Muito chato. Nossa, ele era insuportável, meu Deus. Tudo que ele ia controlar, e eu não gosto disso, eu sou alma criativa, assim. E eu lembro que eu tive uma reunião com a minha equipe, eu tava muito brava. O cara me ligou, eu fiquei muito revoltada. Sabe quando a gente sai, tipo, bravejando, eu bati na mesa assim? E eu falei assim, escreve aqui. Ele é o último cliente chato que eu vou atender. Eu nunca mais quero atrair esse tipo de gente. Porque ele não quer construir. Eu não vou colocar minha energia pra esse tipo de gente. Eu nunca mais atendi cliente chato. Eu nunca mais atraí esse tipo de cliente porque eu coloquei pra mim aquilo. Eu falei, eu não aceito. Eu não quero. E não tive mais, porque eu falei, não é assim. Então esse cara, ele vai continuar. O chato tá solto por aí, mas eu não vou ser cúmplice dele. Então eu acredito que a gente pode sim criar relacionamentos. Tive contratos gigantescos. Leve. Eu tive um presidente de empresa que deitou no chão comigo, a gente tava rindo. E eu falei, gente, é hora de fazer figurinha aqui. Todo mundo riu. Ele não perdeu o posto de presidente porque a gente tava rindo naquele dia. Eu tive uma seguradora que o presidente era mais duro
A gente fez uma live, ele mostrou a casa dele inteira. Parecia aquele do programa de domingo do Gugu, que ele mostra. E aí o pessoal falou, Mari, o que você fez? Eu falei, cara, a gente foi de verdade. Então, isso não tirou o cargo dele de presidente, aproximou. A leveza aproxima. A leveza, ela faz com que a gente se sinta bem, cria empatia, gera resultado, gera negócio. Então, pra mim, essa crença de você ser sério, duro, que é assim que você alcança, pra mim é lorotinha da Conchinchina. E como, já que você mencionou isso do cliente chato, dá uma dica aí pro empresário. Como que ele demite aquele cliente chato que ele tem? E pra mim, o primeiro ponto é a gente entender que qual que é a prioridade, né? Eu não vou falar se tá precisando de dinheiro, precisa daquele, vou demitir o cliente. Depois fala, foi a Mari que falou pra eu demitir. Prioridades, né? Naquela época eu não poderia ter demitido ele mesmo, assim. Mas eu falei, eu tenho um amigo, o Lucas Silveira, ele sempre fala, você vai comer pão com ketchup? Então eu falo, eu prefiro comer pão com ketchup do que aceitar. Porque eu, Mariana, com Y, os meus valores de me sentir bem é muito grande. Eu prefiro comer pão duro do que me relacionar com gente chata. Valor meu. Então, o que eu quero trazer? Critérios. O que você espera de uma relação saudável? O que você espera de uma boa interação com o cliente? Isso tem que estar claro para você e para o seu time. Porque o seu time também não pode aguentar. Eu tenho uma defesa, eu até falo com alguns clientes que eu falo, gente, a gente tem, por exemplo, vai um cliente na loja, se o vendedor tratar ele mal, acabou. Mas por que o cliente ainda pode tratar mal o vendedor, gente? E aí, pra mim, tem limite. Eu tive vários clientes que chegaram e trataram mal a minha equipe e eu não atendi. Eu falei, vocês não estão prontos pra minha energia. Eu não trabalho com isso. Se vocês quiserem que eu treine o time de vocês, eu treino. Mas pra falar aqui pra todo mundo como se nada tivesse acontecido, eu não vou. Porque a pessoa me tratou super bem. E aí, quando eu preciso falar com o meu time, o que acontece tem gente que não sabe com quem tá falando, se sou eu ou se é meu time. Porque eu entro no telefone do atendimento. Legal. Tratou mal, acabou. Eu não vou ser cúmplice dessa pessoa. Então, eu acredito que listar os critérios que você entenda que é uma boa relação. O que é uma boa relação pra você? Poxa, eu quero que a pessoa seja agradável. Eu quero que a pessoa seja gentil. Eu quero que ela entenda a minha entrega. Se ela não atende, eu não quero continuar. Porque é aquele da pérola aos porcos, né? Eu vou dar um negócio que o cara não vai entender o valor. Só por dinheiro? Não, ele vai achar outro. Então, eu acredito que a gente tem uma clareza dos nossos valores internos. Passar para o nosso time quais são os valores. Eu, Mari, não aceitem. Tratou mal, ele que vá para a terapia dele. Eu não vou educar cliente. Então, assim, tem coisas que eu não aceito, Igor. Então, eu acredito que o empresário ele tem que levantar os valores internos, os valores do time. Qual cliente ele quer atrair? Porque depois que eu tive essa conversa com a minha equipe, eu fiz essa conversa. Eu falei, gente, qual a empresa que a gente quer? Quem que a gente quer atender? Vamos lá. Pô, o cara que tá passando por fofoca. Porque são problemas reais. O cara que tá todo mundo se tretando. Então, são esses problemas que a gente quer atender? Legal. E como que a gente quer se relacionar? Pô, a gente quer a galera mais leve. A gente quer aquele cara mais informal. São essas pessoas. E é engraçado, Igor, que a gente fez esse levantamento de pessoas mais informais. E eu atendo banco pra caramba. Atendo muita empresa de tecnologia e muito banco. Que eles têm esses problemas reais. Eles não têm uma informalidade como a minha. Mas eles entendem a minha entrega de leveza. E todas as nossas relações são super leves. Eu tive um caso de um CFO que ele falou, Mari, eu sou chato. E meu time não tem culpa. O que eu faço pra ser mais legal? Então, assim, a gente ter muita consciência de quais são os nossos valores e a nossa equipe também, Igor, faz com que a gente coloque, a Brené Brown fala dos limites, né? Os boundaries. Como que a gente coloca esses limites? Porque senão, se a gente não tem clareza do que a gente quer atrair, a gente vai atender qualquer um. Perfeito. Porque os chatos estão aí, gente. Eles estão à solta. Tá cheio. Eles estão aí. Eu só não quero ser amiga deles. Deixa eu falo, eu aqui. Ou você é chato ou você já contratou o Humor Lab. Essa é a brincadeira. Boa. Ô Mari, pra gente já se encaminhando pro final,
Gerou muita curiosidade em mim. Eu queria que você contasse um pouco por que Mariana com Y. Da onde surgiu? Óbvio, né? Que é porque tem Y no nome. Mas da onde surgiu a ideia de você transformar isso numa marca. Num branding seu? Da onde surgiu esse insight que você falou, cara, vai ser assim? Eu sou muito... A minha primeira intenção de faculdade, Igor, era publicidade e propaganda. Eu sempre fui muito curiosa, eu gosto muito de vender. Eu falo, gente, eu amo aplauso na palestra, mas eu prefiro Pix. Boa. Eu tenho um coração de vendedor, assim, comercial muito forte. Sempre tive. Porque eu sou filha de um empresário muito vendedor. Meu pai é um cara de relacionamento altíssimo. Ele tá o tempo inteiro, e foi uma das lições que eu tive com ele, é vender sem vender. Meu pai, ele nunca te oferta nada, mas ele te vende tudo. É impressionante. E eu criei, né? Eu fui criada com isso, e aos 10 anos meu pai foi mandado embora da empresa que ele trabalhava e começou a empreender. E eu lembro ele no chão desenhando logo, eu lembro dessa construção. E aos 10 anos eu comecei a ver isso e comecei a ver o meu pai não almoçar em casa com a gente. Tirar mais férias ao ano. Ter liberdade para chegar a hora que ele quisesse em casa. Cara, isso é muito legal. E aí eu acredito que isso entrou no meu inconsciente de ser uma paixão de sempre querer empreender, ter a minha construção de marca, ter isso pra mim. Então, assim, eu tenho a minha venda comercial muito forte. E, inclusive, a gente tava aqui, eu tava, como que eu posso conectar? Eu gosto de conectar e resolver problemas. Então, eu acredito que isso traz um inconsciente do porquê do meu nome. Então, eu sempre quis vender. Quando eu falei, vou fazer palestra de inteligência emocional, eu falei, pô, não posso ser mais uma, cara. Aí eu fui convidada pra subir no palco de um baita evento, eles me chamaram pra palestrar. E aí na conversa com eles eu falei, mas por que vocês não fazem isso? Por que não faz aquilo? Eles, Mari, pô, vem com a gente. Vem ser mestre de cerimônias. E aí eu falei, cara, ser mestre de cerimônias, eu nunca fiz isso, gente. Como assim? E aí eu usava uma roupa na recreação, eu falei, ó, mas se eu for, eu quero ser lembrada, cara. Não quero ser mais uma. Eu usava uma roupa na recreação, tudo bem se a gente for com essa roupa, pra gente mostrar que não é assim, mas não tem nada a ver, um congresso. Eu falei, mas me fala aí o nome de uma cerimônia que você conhece? Ninguém lembrava. Eu falei, olha lá, ninguém lembra. Então, começou na roupa, na capa, que eu usava na recreação. Eu falei, eu quero subir no palco, quero incomodar as pessoas. Porque se eu não incomodar, elas não vão prestar atenção em mim. Por quê? O seu cérebro, numa cerimônia, ele vai falar as coisas do eles vão cagar pra mim. Então eu coloquei a roupa, e a minha roupa até hoje é pra isso. Eu quero chegar a incomodar, de falar, que é isso aqui? E aí eu ganho atenção. Depois, obviamente, tem esse lugar do tipo, não é a minha roupa que entrega o meu resultado. Não é o meu rótulo que vai te entregar o que eu tenho. Perfeito. Então eu tenho esse lugar. E aí quando eu fiz esse evento para 2.500 pessoas, eu era Mariana Rodrigues. Eu ainda não era humor lab, eu ainda não falava de humor, só que eu testei muitas coisas naquele palco. E naquele palco, as pessoas falaram, cara, que Mariana? E aí eu vi alguém falando Mariana com Y, eu falei, se ela lembra de mim assim, pô, é o Remarkable, é o que tá na cabeça. Mariana Rodrigues deve ter um monte. Então se ele lembrou, aquele palco, eu falei assim, então a partir de hoje eu registrei, né? Tudo tá registrado. Mariana com Y, se alguém quiser usar pra qualquer coisa, vai ter que me pagar, porque é meu. E aí eu entendi que aquilo era muito mais remarkable, era muito mais branding, era muito mais, vamos dizer, autoral, né? Do que Mariana Rodrigues. Então, o Y é porque meu pai chama Rui com Y, e ele achou que seria de bom tom colocar no meu nome também. Mas depois desse palco, a capa e o Mariana com Y virou a identidade. Ali, naquele momento, falando em branding, eu falei, eu não quero criar minha marca só em Mariana com Y. Então eu fundei a Humor Lab, que é uma consultoria que, se você entrar hoje, ela é a Mari. Agora, para 2026, eu vou começar a ofertar outros profissionais que lidam com esse humor que eu lido. A gente está agora eu já posso falar porque já deu tudo certo. A gente vai lançar um livro, não vou falar o nome do livro ainda, mas é a moeda invisível que é o humor. Então eu reuni 20 coautores que levam o humor no dia a dia deles. Então pessoas de sucesso, trabalham em banco, uma professora, um empresário, pessoas que usaram essa moeda da leveza. A gente vai fazer uma analogia com o Smart Money. Eu já estou dando umas diquinhas aí do nome.
pra gente falar de humor. Então, a partir de 2026, a Humor Lab, que é a minha consultoria, vai começar a projetar outros nomes. Mas lá no começo, eu já fiz essa intenção de ser lembrada, criar o laboratório do humor, colocar o quanto o humor é forte, criar uma roupa intencional para que as pessoas lembrassem, colocar o Mariana com Y para ser mais fácil. Então, o meu site virou Mariana com Y, todas as minhas redes sociais Mariana com Y, e aí as pessoas hoje sabem quem é Mariana com Y. Então, foi totalmente intencional, assim, não foi um acaso, não foi, então a minha roupa foi intencional, o nome foi intencional, Mariana com Y foi intencional, porque eu sou essa pessoa que é, vou dizer, eu ia falar uma palavra muito ruim aqui, mas eu sou fissurada em vender. Eu sou fissurada em marketing. Eu acredito que isso faz toda a diferença pra gente resolver os problemas do mundo, assim. Então, eu acredito que o seu trabalho de posicionamento, de construção de conteúdo, a gente tá resolvendo porque as pessoas não sabem que elas precisam daquilo. E eu acredito que o marketing, ela fala assim, olha aqui, é muito mais fácil você entender o que eu posso te ajudar. Então, eu tenho, assim, estudo, continuo lendo, faço muitos cursos. Eu sou uma pessoa que sai de uma mentoria e entra em outra, porque eu gosto de aprender, desenvolver e ser lembrada, né? Eu sempre falo, qual história contando a sua história? Quando acabar esse podcast aqui, o que eu vou lembrar do Igor? A gente, como empresário, a gente precisa sair dos lugares sabendo que as pessoas vão lembrar da gente. Com certeza. A gente tem que ser intencional nos nossos movimentos. Então, o Mariana com Y, aumentei a história aqui, mas ele foi intencional pra gente lembrar e ficar mais fácil das pessoas. Tanto que ontem eu recebi o prêmio, no prêmio tava lá, Mariana com Y. Falei, olha isso aí, gente. E funciona, Mari, funciona. Não tem Legal. como não lembrar desse nome e não tem como também não lembrar e não... você marca as pessoas, eu falo por mim, então eu tenho muita gratidão por você ter aceitado, por você ter vindo aqui no podcast, né, prestigiar. Eu fiquei muito feliz e também pela conexão que a gente gerou aqui. Eu me sinto muito alegre no mesmo ambiente, então foi um prazer te receber aqui, você ter passado tudo isso de conteúdo. E eu tenho certeza que aí no futuro nós vamos fazer com certeza mais trabalho juntos. Vamos né, desfrutar disso. Então, muito obrigado por ter participado aqui. E pra gente já finalizar, deixa uma mensagem pro pessoal, né? Deixa uma mensagem pro empreendedor, pro empresário, para você marcar. Eu vou falar que eu encerro as minhas palestras, que é de um empresário que eu admiro muito, que é o Vishen Lakhani, que é o fundador da Mindvalley. Esse cara é incrível. Ele escreveu um livro que chama O Buda e o Cara. É um livro para todo empresário, eu acho incrível. E ele fala uma frase que é como eu finalizo as minhas palestras dentro das empresas, né? Porque eu levo para as empresas essa consciência de se sentir bem, mas sem ser extrovertido, de como que a gente chega em resultados sem perder saúde. E a última frase que eu falo na palestra, Igor, seja um cara bom. Um bom líder, um bom empresário, um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, filha. Seja uma pessoa boa. Não para ser o melhor do mundo, mas para você ser melhor para o mundo. O mundo tá precisando de pessoas boas. Então, se eu puder encerrar para as pessoas lembrarem de serem melhores para o mundo, sem querer a medalha, sem querer o troféu, sem querer sempre o primeiro lugar, sem querer o aplauso. É o ego que quer o primeiro lugar. A gente tem que ser útil e com significado pro mundo. Você não precisa do aplauso, do like. Só faz o melhor por onde você passa, assim. Então, se eu puder deixar essa mensagem do tipo, cara, seja um cara bom na fila do pão, no trânsito, na sua família. O mundo precisa de gente assim. Não só as aparências lá das redes sociais. E é isso aí. Obrigado, gente.